Boa noite, pessoal. Boa noite, como vocês estão? Sejam bem-vindos a essa live. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tô transmitindo essa live aqui pelo Instagram e também pelo YouTube, tá? Eu peço desculpas primeiramente pela demora. Eu me atrasei bastante. Porque aqui eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Quem não me conhece ainda, quem não tá me seguindo, né? E hoje tem um jogo bem importante aqui na cidade, né? Tem um jogo bem importante, então eu estava num cliente trabalhando e tive que me deslocar até a minha residência, e com isso eu acabei atrasando bastante. Então, o tema da live hoje é como reerguer o casamento após uma traição. Será que é possível? Será que eu vou conseguir ou não? Né? Deixa eu melhorar aqui a transmissão pelo YouTube, que tá bem ruim. Então, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir reerguer o casamento após uma traição? Já coloquem aqui da onde que vocês estão falando, qual a cidade. Rosângela, bem-vinda. Franci, Aparecido, sejam todos bem-vindos a essa live. Bem-vindo, boa noite. Já coloquem da onde que vocês estão me assistindo, qual a cidade, qual o estado, qual o país. E hoje eu vou trazer para vocês, então, um conteúdo bem importante, onde eu vou tratar sobre traição, se é possível reerguer o casamento após uma traição. E eu quero primeiro falar para vocês um pouco da minha experiência clínica, né? Do que eu tenho visto nos meus atendimentos aí, nesses anos de atendimento dentro da prática clínica, gente. Eu vejo muitas pessoas, né? Tanto homens quanto mulheres que me procuram, que estão dispostos a perdoar e a seguir em frente. Mas o que eu vou dizer para vocês, né? Eu vou falar aqui só verdades. Não é fácil, né? Não é fácil perdoar e seguir em frente, tá? Existe um caminho que precisa ser feito, onde as duas partes devem estar muito comprometidas com esse recomeço, né, pós-traição, com esse momento onde tu vai tentar perdoar o outro, vai tentar entender por que essa traição aconteceu. E é um caminho difícil, mas possível. Mas para isso as duas pessoas precisam estar comprometidas, né? As duas pessoas devem estar entendendo. E o primeiro tópico aqui, o primeiro e o mais importante que eu vou falar para vocês aqui na live de hoje é: a única forma que existe de reerguer um relacionamento, um casamento depois uma traição, primeiramente é encarando este problema, essa situação de frente, tá? Ah, parece simples, né? Mas não é. Muitos casais preferem não conversar sobre o acontecido, preferem jogar, como eu digo, a sujeira para baixo do tapete, mas isso não funciona. A longo prazo não funciona. E eu entendo, eu sei que as pessoas, que os casais fazem isso como uma forma de se proteger, para não precisar falar sobre a traição, mas não funciona. E a longo prazo tu vai perceber, né? Se tu tá passando por isso ou já passou, vocês vão perceber que se não for trabalhada essa traição dentro do relacionamento, não é possível seguir em frente de uma forma saudável. Por quê? Porque toda vez que acontecer qualquer tipo de briga ou de desentendimento dentro
desse casamento, esse assunto vai vir à tona, né? A pessoa, no caso a vítima de quem sofreu a traição, vai querer falar pro outro, jogar na cara do outro, entendeu? E não vai conseguir lidar com isso de uma forma tranquila e saudável, né? Então existe todo um processo, um caminho. É um caminho longo, é um caminho que os dois precisam estar dispostos a enfrentar, a encarar, para juntos conseguirem superar, né? Se tem alguém aqui que já passou por isso e quiser falar, né, se concorda, se foi assim mesmo, se aconteceu dessa forma, porque o que eu vejo, né? Eu percebo que muitas vezes é mais fácil não tocar no assunto, não falar sobre isso. Mas aí esse assunto acaba machucando mais ainda. Não falar dói. Falar dói bastante, mas não falar dói mais ainda, né? E dói de várias formas, assim. A pessoa que sofreu a traição pode vir a ter vários sintomas, doenças psicossomáticas, né? Tristeza, depressão, angústia. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui na transmissão do YouTube, que eu não tô conseguindo abrir. Tá, então vamos começar falando por que é possível, né? E não existe uma resposta certa ou errada. Diariamente eu recebo directs de pessoas me relatando casos, né, de que foram traídas, me relatam toda a situação e perguntam: Simone, devo perdoar? Não devo? Eu não posso dar essa resposta, não é eu que vou dar essa resposta, seria muito leviano da minha parte falar sobre isso, dar uma resposta. Claro que eu ajudo os meus clientes, né, no individual, a pensarem sobre isso, a elaborarem essa dor da traição, porque a dor da traição, ela é considerada uma dor semelhante ao luto, semelhante à dor de quando nós perdemos um ente querido, né, uma pessoa que nós amamos, é aquela dor. E a traição precisa passar por todo o processo de luto, por todos os estágios de luto, né? Tu precisa aceitar que aconteceu a traição, encarar ela de frente. Tu vai te deprimir, tu vai ficar triste, tu vai ficar com raiva, mas é necessário, né? Porque o que acontece com as pessoas que mesmo, eu não vou perdoar, eu vou terminar o meu casamento e vou seguir em frente. Elas acabam, muitas vezes, não trabalhando essa traição, conhecendo uma outra pessoa. E quando elas conhecem outra pessoa, elas acabam levando toda a dor, né? Toda a mágoa, toda a angústia, todas as crenças limitantes que foram criadas e potencializadas no momento em que elas foram traídas, né? E aí ela entra nesse relacionamento já achando que alguma coisa ruim vai acontecer. A Ângela colocou: dói muito, eu não perdoei. Exatamente, dói demais, né? Dói muito mesmo. É uma dor quase física, eu costumo dizer, que a gente quase consegue pegar ela na mão, né? Vem associada de muita ansiedade, muito choro, angústia. Então, por isso que eu digo que é preciso ter maturidade. Esse casal precisa ter muita maturidade para enfrentar de frente essa situação e sim vencer e até renovar esse relacionamento, né? Muitas vezes foi um relacionamento que foi deixado de lado pelos dois, um relacionamento que não foi cuidado, que não foi regado, né? E acabou o quê? Que as pessoas se distanciaram dentro do relacionamento, o marido e a mulher, né? Cada um foi para um lado, não cuidaram dessa relação. Não tô justificando, mas normalmente é assim que acontece. E aí veio, então, aconteceu a traição. Então não existe uma resposta certa, uma resposta pronta. Nem eu sei dar essa resposta,
talvez nem tu ainda hoje, se está passando por uma situação, vá conseguir ter essa resposta. Essa resposta ela não é pronta, ela precisa ser elaborada, ela precisa ser construída, né? Ela precisa de muita responsabilidade das duas partes. Então, a decisão de perdoar, a decisão de perdoar e continuar, ou de perdoar e seguir em frente, é somente tua e ela é intransferível. Mas sim, né? Como eu falei para vocês, na prática eu vejo muitas pessoas que, mesmo amando seus parceiros, né? Pessoas que me procuram para atendimento, traíram e se arrependeram, né? Aconteceu uma vez só, se arrependeu. Então, tudo isso precisa, cada caso precisa ser avaliado na sua individualidade, daquele casal, né? Tem clientes que chegam me procurando e na hora não conseguem, não, eu não tenho culpa, eu não fiz nada, né? Eu sempre digo, eu não trabalho com a culpa, não existe uma culpa, existe uma responsabilidade, né? E a responsabilidade maior de quem traiu, né? Porque a traição, ela é uma escolha, ela não é a única saída e não é a primeira saída. Mas eu vou falar aqui depois, assim, né? O que vocês precisam cuidar dentro dessa relação daqui pra frente, se vocês desejam reerguer esse relacionamento, tá? Então, a pessoa chega e me procura e diz que não fez nada, que não lembra de nada, que era perfeita, uma esposa perfeita ou um marido perfeito, né? Mas com o tempo, no decorrer do processo, essa pessoa muitas vezes se dá conta que realmente deixou de lado o relacionamento, que deixou, que não investiu, que já não tinha mais momentos de intimidade entre o casal, que não existia mais respeito, que existia muito xingamento, muita briga, palavras que machucam, né? Nós temos que ter muito cuidado com as palavras, porque elas machucam. Então, eu vou começar aqui falando para você sobre a dor da traição, tá? E o que isso tem a ver com reerguer o casamento? Tem tudo a ver, gente, porque vocês só vão conseguir dar um passo para reerguer esse casamento, esse relacionamento, se vocês entenderem o que é a traição, a dor dela, as consequências dela, por que ela aconteceu, vocês precisam entender. Ou vocês vão buscar, né, através de um livro, ou através de artigos científicos, matérias sobre esse tema da traição, ou vocês vão buscar ajuda numa psicoterapia individual ou numa psicoterapia de casal, mas vocês precisam entender, saber o que é essa traição, que dor é essa, né? Como uma pessoa falou ali, a Ângela falou, é uma dor muito forte, né? Por quê? Porque ela agride a lealdade, né? É uma forma muito dolorosa de atingir a tua confiança, a tua autoestima, e ela destrói com algo que é a coisa mais sagrada dentro de um relacionamento, que é a premissa do amor. Então, todos os planos, todos os sonhos do casal, tudo que foi construído, desde a época do namoro, do noivado até o casamento, nesse momento em que ocorre a traição, é como se o castelo fosse feito de areia, na beira da praia, e que vem uma onda chamada traição e derruba esse castelo. Acaba com esse castelo, acaba com sonhos, acaba com tudo que foi projetado, com todos os sonhos que foram construídos, né? E é por isso que ela dói tanto, porque parece que nada do que foi feito, digamos que um relacionamento de 15, de 20 anos, parece que nada do que foi feito nessa relação fez sentido, né? A primeira pergunta, digamos que a mulher tenha sido traída, ela começa a perguntar o que eu fiz de errado, por quê, por que aconteceu comigo, por que Deus permitiu que isso acontecesse, né? Então começa com vários pensamentos e pensamentos muitas vezes limitantes e crenças limitantes, achando que ela foi a culpada, que ela não correspondeu ao marido, né? Tentando atribuir todo aquele sofrimento a ela, e com isso a autoestima dela fica muito mais abalada, o amor próprio, então, fica lá embaixo,
né? Porque ela tenta de alguma forma justificar a traição do parceiro, porque ela não correspondeu de alguma forma, tá? E vocês não devem fazer isso. Então, quando a traição acontece, ela deve ser encarada de frente, por mais que venha doer, né? Vocês vão se permitir ter vários sentimentos, que eu já vou falar sobre eles, mas precisa ser conversado sobre isso. E conversado muito, várias vezes. Até que vocês tenham a maturidade de entender que já tá bem elaborado, então, ok, vocês entenderam, a dor vai ficar, ela vai diminuir com o tempo, né? E vocês precisam ter ações para modificar esse casamento, para que isso não venha acontecer novamente, tá bom? Sheila, boa noite. Então, muitos casais conseguem. Por quê? Primeira coisa que vocês têm que avaliar para reerguer esse casamento, para reerguer essa relação e fazer, inclusive, com que ela fique ainda mais forte, né? Para que ela não se fragilize mais pela presença de uma terceira pessoa, para que não entre uma terceira pessoa nessa relação. Então, vocês precisam avaliar qual o meu sentimento. Existe ainda sentimento, admiração pelo meu companheiro ou companheira? Eu ainda amo essa pessoa que está do meu lado, eu ainda admiro essa pessoa. Tentar lembrar todos os motivos que te fizeram estar com ele, né? Casar com ele, estar nesse relacionamento junto com ele. E pensar, será que eu ainda tenho? Fazer essa reflexão. Eu ainda tenho essa admiração? Eu ainda tenho planos com ele para o futuro? Existem os planos do casal, além dos planos individuais. Esse casal tem planos? Se não tem, vocês precisam ter planos juntos, né? Porque um casal, um casamento que não existe um propósito de vida junto, planos junto, essa relação, ela já se torna uma relação fragilizada, né? Uma relação que não é saudável, que não tem uma perspectiva. Tu estar do lado de alguém, convivendo com essa pessoa, dividindo os teus sonhos, dividindo os teus planos, né? E não ter um sonho com ela, um propósito, uma meta. Ano que vem nós vamos trocar de carro, nós vamos, sei lá, comprar, adquirir alguma coisa, nós vamos fazer uma viagem, nós vamos ter mais tempo de qualidade juntos, enfim. Vocês precisam ter planos e metas juntos do casal, né? E se vocês precisam entender, por mais que doa, vocês vão dizer, Simone, mas foi ele que me traiu, por que que eu tenho que entender? Quem tem que saber foi ele, a culpa é dele. Mas eu tô dizendo para vocês que é fundamental, que vocês precisam entender, vocês precisam saber fazer uma avaliação desse relacionamento. Por que que aconteceu essa traição, né? Se existia amor, se existia carinho. Por quê? Normalmente é porque existe um afastamento do casal, essa relação não é cuidada, param de cuidar um ao outro e o relacionamento, né? Não conversam sobre conflitos e problemas do dia a dia do casal, vocês acabam não tratando esses conflitos, não trabalhando essas questões no dia a dia, né? Então, eu sempre falo, né? Uma conversa poderia ter evitado, uma comunicação assertiva desse casal poderia ter evitado uma traição, poderia ter evitado essa dor, tudo poderia ter sido evitado, né? Então, por que que é tão importante a gente cuidar sempre do relacionamento, né? Para que isso não venha acontecer. Ah, Simone, mas eu cuidava do meu relacionamento e mesmo assim aconteceu. Muitas vezes também, né, nós temos que entender que ainda na nossa sociedade, né, infelizmente, nós ainda temos uma sociedade extremamente machista, né, onde muitos homens, eles foram acostumados a ver os avós traindo, né, os avós tendo até outras famílias paralelas.
E que era tudo normal, né? A esposa perdoava, aceitava, nem tocava no assunto, ninguém podia falar, era um segredo velado. As pessoas sabiam, mas não podiam falar sobre o assunto dentro das famílias, né? E depois viram os pais traindo as mães, ou as mães traindo os pais também, mas conviveram com situações de traição onde essa traição foi consentida de uma forma nada saudável, de uma forma tóxica, digamos, que é aquela traição onde existem muitas vezes, muitos casos, né, de traição e o casal não trabalha, não fala sobre isso, o homem ou a mulher continuam traindo e nada é conversado e aquela situação é aceita, né, que eu chamo de uma traição, de um caso de traição tóxico dentro da dinâmica familiar que se torna uma dinâmica, né, totalmente, uma família totalmente disfuncional, onde existe uma inversão de valores, tá? Então a gente tem que cuidar isso. Então, muitas vezes o homem acaba traindo, porque dentro da cultura não tem problema, ele é o homem, ele pode trair, né? Ele pode trair e quer ser perdoado ainda. Muitas vezes não quer dar nem muita explicação do porquê que traiu, né? A única explicação que ele consegue dar é que ele é homem e que homem pode trair, né, gente? Então, isso muitas vezes acontece. Então, essa traição que ela poderia ter sido evitada, né, ela vem através de uma sucessão de erros, que é essa falta de cuidado. Mas e aí, digamos que a traição acontece, perdoar é o mais difícil, né? Muitos casais resolvem seguir em frente, juntos, continuar e não falar sobre o assunto. Mas aí não existe o perdão genuíno. E toda vez que tem uma briga, que algo acontece, essa traição vem à tona. Essa traição vem à tona sempre, a toda semana, em alguma discussão, né? Às vezes, numa festa de família, ela acaba vindo à tona, né? E machucando todo mundo. Então, por isso que o indicado é tratar de frente, né? Olhar de frente. O que poderia ter sido feito diferente? Onde as coisas poderiam ter mudado entre o casal, né? Assumir cada um a sua responsabilidade dentro desse processo, né? Onde poderia ter tido mais diálogo, mais confiança no parceiro, transparência, sinceridade, né? A pessoa que é traída, na hora ela não consegue ter essa avaliação, muito menos pensar em reerguer o relacionamento, né? As pessoas chegam quando vêm me procurar, elas estão totalmente destruídas, arrasadas, e elas já chegam mesmo casadas dizendo que elas querem terminar o relacionamento, né? Que elas querem acabar, que elas não vão conseguir perdoar, né? E eu vou mostrando no decorrer das sessões os dois lados, né? O lado dela, que foi a vítima da traição, o lado do marido, que foi a pessoa que traiu, né? Eu mostro toda a dinâmica desse casal para que ela enxergue onde que ela poderia, o que ela poderia ter feito diferente. O que o marido poderia ter feito diferente, onde foi que os dois erraram, né? Se esqueceram de cuidar, de alimentar, de regar aquele relacionamento a ponto de acontecer uma traição, a ponto de entrar uma terceira pessoa, né? Então, normalmente a pessoa, quando ela é traída, ela não sabe da insatisfação que existia do outro, de quem traiu dentro daquele relacionamento. Ela normalmente chega ou diz, vocês podem me confirmar que, tipo, tava tudo bem, a nossa relação era perfeita, a nossa relação era maravilhosa, e eu não sei por que essa traição aconteceu. Ela só vai se dar conta depois de muita análise, tá, gente? Muita análise. Tá fazendo sentido para vocês? Coloquem aqui. Deixa eu ver quem tá entrando. Não consigo enxergar sem óculos.
A Sheila, deixa eu ver, alguém falou aqui. Eu sou apaixonada, Solange, eu sou apaixonada pelo meu amor. Vivemos juntos há 6 anos, mas ando muito insegura. Brigas todos os dias, porque entrou no trabalho uma menina de 22 anos, bonita, jovem, tatuagem no pescoço. Tá difícil. Solange, o que eu vou te falar aqui, ó? Primeiro, tá? Tu precisa, Solange, entender que uma outra terceira pessoa mais jovem ou bonita, ou com uma tatuagem no pescoço, uma tatuagem, né, na testa, no peito, essa pessoa não pode ser motivo pra te deixar abalada, tá? Aqui é um pilar antes do relacionamento que nós precisamos trabalhar contigo, que é o teu amor próprio e a tua autoestima, Solange. Tu precisa parar, olhar pra dentro de ti, né? Pega uma folha, escreve 10 características, 10 virtudes que tu tem, né? O que tu mais admira em ti como pessoa, como ser humano, como mulher. Escreve isso e lê todos os dias em voz alta, né? Isso são crenças fortalecedoras que tu vai estar alimentando dentro de ti, né? Coloca frases que tu acredita que tu é, por exemplo, eu sou preciosa, né? Eu sou uma mulher sincera, eu sou uma mulher honesta, eu sou uma mulher inteligente. Coloca tudo que tu pensa de ti a teu respeito. Escreve numa folha, pega uma folha em branco e escreve. Ou escreve no espelho do teu quarto, da tua casa e lê todos os dias essas frases. Porque tu precisa fortalecer tua autoestima e teu amor próprio, né? Se tu tá insegura por algum outro motivo, algum tipo de desconfiança, tu tem que sentar com teu marido e conversar com ele, né? Perguntar, fazer uma avaliação do relacionamento. Eu costumo dizer que é como uma relação profissional, digamos, na empresa. Quando nós trabalhamos numa empresa, existe avaliação de desempenho do funcionário, do colaborador, onde tu chama ele, tu fala o que tu pensa a respeito do trabalho dele, né, os pontos fortes, onde ele tá indo bem, onde ele tá performando bem, e os pontos de melhoria, o que ele poderia fazer diferente, e como ele percebe também essa relação com o trabalho, com os gestores e com a empresa. Esse tipo de avaliação tem que acontecer dentro do casamento. No casamento precisa acontecer, né? Porque digamos que o casamento nada mais é do que uma parceria, uma parceria para a vida. E tu tem que saber o que o teu parceiro tá pensando. Ele tá feliz com essa relação? Ele tá satisfeito? Né? Eu tenho costume de fazer isso com meu marido. Nós fizemos isso, né? De uma forma bem saudável. Vamos conversar, tá feliz, ou não tá feliz, o que tu acha que tá ruim, que não tá funcionando nessa relação. E claro que a gente precisa ter maturidade para isso, mas funciona muito bem, né? Para ouvir também o que não tá funcionando, onde tu pode melhorar. Mas é dessa forma que os relacionamentos funcionam, né? Hoje mesmo eu tive a oportunidade, eu tava atendendo meu cliente corporativo e tive a oportunidade de estar conversando com 2 pessoas incríveis lá, né? 2 pessoas maravilhosas, e no intervalo a gente tava falando sobre isso, né? Sobre relacionamentos, do quanto é importante sentar com a pessoa e sinalizar, né? Chamar, dizer, olha, isso não tá funcionando, né? Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua parceria, eu conto com a tua parceria. Existem muitas formas de tu poder dar um feedback, dar um retorno pro teu parceiro, né? E a melhor forma, com certeza, é não acusar, né? Não acusar, não tentar dar uma ordem, não tentar ser autoritária, tentar fazer isso de uma forma mais leve, né? Com posicionamento firme, mas que ele consiga ver no teu posicionamento, na tua proposta de melhoria, benefícios. Ele precisa ver algum benefício, né? Porque o adulto, ele só consegue aprender e executar qualquer atividade no mundo profissional ou nos relacionamentos amorosos se ele vê algum benefício, né? Se eu simplesmente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou pensar aqui na hora. Se eu, por exemplo, tentar dar uma ordem, né, pro meu marido. Tu
hoje tu vai lavar a louça e tem que ser agora. Né? Provavelmente ele vai se sentir, vai ficar meio constrangido, né, com essa ordem que eu tô dando pra ele. Mas se eu disser pra ele, olha, hoje eu fiz a comida, se eu ponderar, hoje eu fiz a comida, então tu lava a louça pra ficar tudo limpo, amanhã a gente acorda com tudo limpo aqui na cozinha. É uma outra forma de tu colocar, né? Então tu pode falar sobre todos os assuntos possíveis na tua vida, mas depende a forma como tu aborda, né? A forma respeitosa, mostrando, ponderando, mostrando os benefícios. Dessa forma, as coisas funcionam. A Solange diz, quero conversar, ele não quer, fica me evitando. A melhor coisa pra fazer nesses casos, né, Solange, é nunca tentar ter esse tipo de conversa através de uma mensagem, um áudio no WhatsApp. Não faça isso, né? Mandar um áudio tentando resolver alguma situação, algum problema de casa, ou falando que tu tá te sentindo insegura, não. Tu vai dizer pra ele que tu quer conversar, que tu precisa, né? Faz uma janta, ou sai pra sair num lugar mais neutro e fala pra ele sobre os teus sentimentos, sobre o que tu tá sentindo. Ele tem que entender que pra ti é importante, né? A gente precisa entender que as pessoas são diferentes. Existem pessoas mais racionais, que elas não gostam muito de conversar, né? Que elas preferem entender que o certo é o certo, o errado é o errado, e é assim e deu, mas não, né? É preciso ser discutido comportamentos, sentimentos, emoções dentro de um relacionamento, né? Então, o que eu tava falando antes? Que normalmente a pessoa que foi a vítima da traição, ela acha que tava tudo bem, que o relacionamento estava funcionando maravilhosamente bem, que não tinha nada para mudar, que tudo era perfeito, né? Que o relacionamento era nota 10. Ela não conseguiu ter uma crítica, ter uma análise e uma avaliação correta, né? Ter esse discernimento de uma forma mais sensata para poder ver esses pontos e ter casal, né? Porque não é uma pessoa que tem que fazer nada sozinho aqui, nós estamos falando de um casal. Então, os dois têm que estar empenhados. Não adianta também só a mulher estar dedicada, né? A querer ficar junto, a querer proporcionar momentos bons do lado do outro, sair junto, né? Tomar um chimarrão, ficar abraçado, de mão dada, se a outra pessoa tá totalmente desconectada e não quer nada disso, né? Daí a gente já entra num outro problema, numa outra situação que não é o caso hoje aqui na nossa live sobre como reerguer um casamento após a traição. Aí vocês vão estar me perguntando, quem entrou agora, mas Simone, tu só tá falando de consequências, de como a traição aconteceu, por quê? Porque pra reerguer o teu casamento depois de uma traição, tu precisa entender motivos, consequências, dores, tu precisa estudar sobre isso, estudar sobre esse assunto, né? É como uma mulher quando ela fica grávida, né? Uma gestante, ela não fica simplesmente, não sei como é que é em semanas, 9 meses esperando. Não, ela vai ler, ela vai entender as sensações, o que que ela tá sentindo, por que que ela tem enjoo, por que que o bebê tá mexendo só nesse mês, né? As mudanças do corpo dela, as mudanças dos sentimentos, das emoções dela, né? A questão hormonal, como é que funciona todo esse turbilhão hormonal, né, na mulher. Então a pessoa vai ler, ela vai entender, ela vai estudar sobre o assunto, ela vai procurar uma ajuda profissional para poder entender melhor, né? Então, nesse momento, a relação, ela fica, quando se descobre a traição, ela fica praticamente insustentável, muito abalada, muita dor, né? O casal vai ter que refletir, vai ter que conversar para ver. Vão ser muitas conversas, não basta apenas uma conversa, muitas conversas para ver se existe a chance de voltar a confiar. E isso tudo vai precisar de um tempo, de uma análise de todos os motivos, né? De saber o porquê que isso aconteceu. Porque as consequências, elas são bem graves, né? Ela machuca.
e ela machuca de várias maneiras, né? E é o momento mais difícil dentro de um casamento, de que pode existir dentro de um relacionamento, é quando acontece uma traição. Então, nós estamos falando aqui da maior dor que acontece dentro de um relacionamento, né? Eu não tô falando de outras coisas, é dentro de um relacionamento. Ah, mas a saúde é mais... Sim, não é a saúde, eu estou falando de situações que acontecem num relacionamento. A traição é a mais grave, tá? Já pesquisas apontam, né, estatísticas, casos clínicos, que essa é a maior dor que existe. Imagina uma dor ser considerada como a dor do luto, que é a perda, né, de alguém querido, é a perda de uma pessoa que tu ama muito. Então, imagina o tamanho dessa dor. Então, os danos emocionais, eles são graves, né? Então, nós precisamos sentar, conversar e entender de uma forma muito sensata, digamos que tentar ser mais racional um pouco nesse momento, se é que isso é possível, tentar ser um pouco mais racional. Porque se tu levar só pro emocional, o que vai acontecer? Tu vai começar a ter todas aquelas reações de que foi traído, né? Tu vai ter todas aquelas reações de raiva, de fúria, de briga, né? De pensar, meu Deus, aconteceu uma tragédia na minha vida. Então, é muito difícil se tu ficar canalizando apenas no emocional, tu não vai conseguir sair desse ciclo e resolver a situação da traição, né? E outra coisa que é bem complicada é quando tu leva essa situação para todos os teus familiares, para todos os teus amigos. Tome cuidado. Nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir, né? As pessoas vão querer se posicionar a teu favor. E elas vão, a primeira coisa que elas vão dizer para, né, abandona, parte para outra, esquece. Então, se tu pensa, se existe sentimento, se tu ama o teu parceiro, não dá margem para isso acontecer, não dá margem para o inimigo entrar, né? Porque as pessoas, por gostar de ti, elas vão tentar te proteger e tomar partido da tua dor e querer condenar, crucificar o outro, o que traiu, tá? Então é melhor tu te orientar com pessoas sensatas ou com profissionais para poder dividir essa situação, até para que tu não seja cobrada ou pressionada para tomar um posicionamento. Exemplo, tu conta para uma amiga, né, que não é muito sensata, que é meio, né, digamos, vida louca, que tu foi traída, tal, ela já vai dizer, abandona, né, larga esse homem, ele não te merece, sai fora. E não é isso que tu quer, digamos. Ela vai começar todos os dias a te pressionar, a te plantar essa sementinha, né, da separação, do divórcio, de não perdoar, de não seguir em frente, de não ver esse casamento aí de 20, 30 anos, de 15 anos. Então a gente tem que ter cuidado, né? Quem são as pessoas que nos rodeiam e para quem eu vou poder estar falando uma coisa tão íntima da minha vida, né? Para quem que eu vou estar dividindo tudo isso. Então a gente precisa ter bastante esse cuidado, né? A pessoa, quando ela sofre a traição, ela acaba fazendo isso, porque ela fica totalmente perdida, né? Ela fica perdida, ela fica sem chão, sem norte, a confiança, assim, vai por água abaixo, a desconfiança, né? A desconfiança aumenta. Depois, mesmo quando esse parceiro não estiver mais traindo, ela vai ficar com essa desconfiança, com essa paranoia, com uma série de dúvidas, achando que algo ruim pode acontecer, que algo pode voltar a acontecer no relacionamento, uma terceira pessoa pode entrar e abalar toda a estrutura de novo que foi construída, né? Por isso que eu sempre digo que é tão importante a gente poder trabalhar a traição de uma forma madura, com responsabilidade, porque é a tua vida, é o teu casamento, né? Então, avalia com carinho, avalia com cuidado, por mais que tu esteja com raiva, com ódio, com sentimento de vingança, querendo te vingar, fazer a mesma coisa, né?
as mulheres, elas têm uma mente bastante fértil, assim, criativa, né? Então eu ouço muitas histórias, né? De mulheres que foram traídas, assim, e tiveram pensamentos, olha, de filme do FBI, assim, né? De filme pra fazer alguma coisa pra se vingar do parceiro, né? Então, são coisas bem graves, assim. Porque na hora da raiva, na hora da fúria, esses pensamentos vêm à tona. E é comum tu pensar isso, né? Porque tu não aceita, tu não admite que isso tenha acontecido na tua vida, né? Então, eu te entendo que tenha toda essa tristeza e esse sofrimento, né? Então, o que que acontece assim quando, por que que muitas vezes essa traição acontece? Já falei, vou repetir de novo, pela falta de afeto, né? Perda do carinho, do cuidado, o desequilíbrio entre dar e receber, às vezes um dá demais e o outro não dá nada, não dá. Um tá dando amor, tá dando carinho, tá dando atenção, e o outro não tá nem aí com o relacionamento, e essa pessoa vai acabar muitas vezes conhecendo alguém que dê atenção, que dê amor, que dê carinho, né? E aí acaba, de certa forma, justificando, digamos assim, né? Porque ela não recebeu isso dentro do relacionamento. Imagina, ela tá casada com aquela pessoa e ela não recebe amor, ela não recebe atenção. Às vezes ela não chega nem a consumar a traição, mas ela vai pensar, ela vai imaginar, ela vai conhecer uma pessoa que dê amor, que dê carinho, né? Que enxergue ela, que veja as qualidades dela e ela vai ficar balançada sim, né? Ela vai ficar balançada, tá? Então, isso tudo, esse desequilíbrio entre dar e o receber pode levar, né, a uma traição. Outra questão, assim, né, casais com problemas, como eu falei lá no início, que não são resolvidos, que é tudo jogado para baixo do tapete. Muitas vezes a transição, quando existe a paternidade ou maternidade, quando o bebê nasce, onde esse casal vive só pro bebê, cuida só dessa criança, né? E daqui a pouco o marido já tá chamando a esposa de mãe, e a esposa tá chamando o marido de paizinho, então começa a infantilizar esse relacionamento. Ai, Simone, mas isso é carinho. Pode ser carinho no início, gente, mas se tu continuar chamando o teu marido, o teu esposo, o teu marido, né, o teu companheiro de paizinho, né, e ele te chamando de mãezinha, ele vai começar a te ver como a mãe dele, não mais como a mulher dele, como a esposa dele. Então nós temos que ter muito cuidado com essa infantilização dentro do relacionamento, né? Outra situação, muitas vezes, que leva o casal também a se questionar muito, a entrar numa crise existencial como casal, é a síndrome do ninho vazio. Não sei se vocês já ouviram falar, é quando os filhos, todos os filhos, né, casaram, saíram de casa, e o casal, de uma hora para outra, depois de 10, 15, 20 anos, se vê sozinho dentro daquela casa. Eles começam a se ver e se estranhar. Eles não se reconhecem mais como casal, né? Parece incrível, parece mentira isso, mas é verdade. O casal não se vê mais, porque eles viviam tanto em função dos filhos. A vida deles girava tanto em função dos filhos que eles não conseguem se ver mais como um casal, como homem e mulher. Então eles vão ter que voltar a resgatar esse sentimento, né? De amor, de carinho, de cumplicidade com enquanto casal, né? Isso precisa ser resgatado. Então, muitas motivações são essas, né, para correr uma traição. O tédio, a rotina cansativa, né? Sai às 7 da manhã, volta às 8 da noite, é trânsito, é filho pequeno, é conta para pagar. Todo mundo tem, né? Mas daqui a pouco esse casal esquece que eles precisam, né, se olhar como homem, como mulher, ter momentos de intimidade, né? Ficar um tempo juntos, ter tempo de qualidade juntos, só os dois, né? Ah, mas o filho é pequeno, mas deixa com a mãe, deixa com um familiar mais próximo, né? Tu vai voltar, o filho vai estar lá te esperando. Vocês precisam olhar para esse relacionamento para ele dar certo,
né? Vocês precisam se enxergar enquanto casal, isso é muito importante. Então, essa rotina cansativa muitas vezes é estressante, né? E às vezes é nessa rotina que acaba acontecendo um caso de traição, né? O sentir-se menosprezado, a busca da atenção constante, muitas vezes a simples excitação, curiosidade por algo proibido, por algo que é desconhecido, né? O relacionamento entra tanto numa rotina, numa mesmice, né? Que muitas vezes o outro quer ver uma coisa diferente, né? Quer experimentar algo diferente. Então a gente precisa estar sempre, de uma certa forma, inovando coisas dentro do relacionamento, na intimidade do casal, né? Para não cair nessa rotina. Tá, e o que mais? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, né? Nós já estamos nos encaminhando para a parte final. Quero ver se alguém tem alguma dúvida e falar também que na sexta-feira eu vou abrir amanhã, daqui a pouco eu vou abrir uma caixinha de perguntas, porque quem tiver qualquer dúvida sobre esse assunto que nós falamos agora, traição, consequências, a dor, né, como reerguer o casamento, né, pode perguntar que na sexta-feira eu vou ter uma live somente de tira dúvidas, né, de perguntas e respostas. Então eu vou trazer algumas perguntas já que tem no meu direct da caixinha que eu vou abrir hoje e perguntas que vocês vão me fazer também aqui ao vivo, né? Só para falar um pouco mais, então, né, que vocês precisam entender sobre esse assunto antes de tomar uma decisão, é que dentro dessas consequências, que elas são devastadoras para todos, quem traiu também sofre, tá? Ele sofre porque ele vai ter consequências bastante negativas. Ah, mas o meu marido me traiu e me abandonou. Tem casos e casos, tá, gente? Por isso que eu digo, nada do que eu tô falando aqui, tô falando de uma maneira geral. Cada caso tem que ser avaliado na sua individualidade, na sua particularidade, na sua íntegra, né? Para poder entender bem o cenário, por que aconteceu, consequências, fatos, tudo, tá? Mas de uma maneira geral é isso, né? O parceiro, digamos que o teu marido te traiu, ele vai sofrer, né? Ele vai sofrer muitas dores, né? A dor emocional, a dor do arrependimento, se ele tiver um arrependimento genuíno, ele vai sofrer, se houver uma separação, um impacto financeiro, né? A divisão de bens, de finanças, de negócios, o afastamento das pessoas, né? O partido, os filhos às vezes tomam partido da mãe ou do pai, os amigos ficam com um ou com outro. Então existem muitas consequências, né? Eu já atendi homens também que se deprimiram depois de terem traído. Ah, mas ele traiu porque ele quis. Ok, gente, mas né? O objetivo aqui não é condenar ninguém, nem culpar, né? Todos nós erramos de alguma forma, se não foi com traição, foi com alguma outra situação dentro do relacionamento, mas a pessoa traiu, ela se arrependeu muito e ela não teve o perdão da esposa, né? E esses homens sofrem, eles entram em depressão, em crise existencial, para conseguir entender por que eles fizeram aquilo, né? De poder até se perdoar para conseguir seguir a vida em frente, né? Seguir adiante. Que eles têm uma dor bem forte também, né? A dor do arrependimento é uma dor bastante cruel de verem que colocaram tudo a perder por um desejo, por uma aventura, por algo que não iria ter uma continuidade, né? Então eles viram algo bonito, algo diferente, foram ali, experimentaram e acabaram muitas vezes deixando para trás uma relação forte, duradoura, né, sólida, onde existia amor, só que esse casal já estava muito acomodado, desgastado, né, com o dia a dia, já tinha caído numa rotina, e é uma pena, né, a gente ver tudo isso. Mas então, só para
deixar claro que os homens também, né? Quando é eles que traem. Então, existem muitas perguntas, né? Quem trai uma vez trai sempre, ou crenças que vêm, todo homem é igual, todo homem vai trair. Só que o que eu quero falar para vocês aqui, o que é importante vocês entenderem, né? Para nós finalizarmos, para reerguer um relacionamento. Eu falei muitas coisas aqui sobre traição, a dor, consequências, motivos, né? O que faz às vezes os homens traírem mais, por ter essa cultura também mais machista, né? Principalmente aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, né? Pela nossa tradição, o gaúcho, muitas vezes, né? Tem essa tendência também. Não fiquem chateados comigo aqui, não estou generalizando, como já falei, né? Mas existem pesquisas e indícios, né? Que mostram tudo isso. Se bem que hoje as pesquisas, né? A nível mundial, estão mostrando que as mulheres estão praticamente empatando com os homens, né? Antigamente, há uns anos atrás, os homens traíam disparadamente mais, né? Eu não trouxe a pesquisa aqui, mas trago na sexta-feira. Então, os homens traíam, assim, imensamente mais do que as mulheres. Hoje em dia, não. Hoje em dia, né, a corrida tá ali, ó, tá disparada. Então, as mulheres já vêm ocupando um espaço significativo aí nas pesquisas de quem trai mais, tá? Então, para reerguer esse relacionamento, primeiro, como reerguer? Encarar o problema de frente. Primeira coisa, encarar. Segunda coisa, buscar conhecimento. Entender sobre o assunto através de leitura, através da busca de um profissional, de um psicólogo que possa estar te auxiliando nesse processo de entendimento da traição, de perdão da traição, né? Outro item para reerguer o casamento após a traição é vocês pensarem: eu ainda amo este homem, eu ainda admiro esse homem, e o que fez eu casar com ele? O que fez eu me aproximar dele? O que fez eu estar com ele? Eu ainda penso, tenho esse conceito das virtudes dele, das fortalezas desse homem, né? Outro ponto. Existem planos do casal, tu ainda tem planos com ele, mesmo sabendo que ele te traiu, tu ama ele. Tu acha que ele merece teu perdão. Vocês têm planos junto, né? E por último, é que os dois tenham maturidade, conversem muito sobre esse assunto, falem sobre isso quantas vezes for necessário, né? E se foi o homem que traiu, não vem com essa história. Não quero mais tocar nesse assunto, esquece. Não repita isso, né? A pessoa ali tem direito de perguntar quantas vezes ela quiser, desde que ela não acabe também se torturando, né? Vivendo só em função dessa traição. Por isso que eu digo, encara o problema. Aprende sobre a traição. Se comunica, senta, conversa, avalia, vocês se amam. Existe ainda admiração pelo parceiro que traiu, existe amor, carinho e sentimento em relação a esse homem. Nós temos planos juntos, né? Quero perdoar? Ok, né? Vocês vão falar ainda por algum tempo, mas depois vocês vão seguir em frente. E eu quero dizer para vocês que é possível, que eu tenho muitos casos aqui que eu atendo de casais que estão muito bem e muito mais felizes, né? Eu tive uma pessoa agora ontem que me falou assim: Simone, o meu casamento era bom, eu achava que era perfeito, aí aconteceu a traição. Agora contigo, dentro do processo, eu vi que eu falhei muito também como esposa e ele como marido. Até entendo e vou perdoar. E agora a minha relação está muito melhor. Agora sim, tá o relacionamento lá de quando a gente era namorado, do início do casamento, né? Nós estamos namorando de novo, de mãos dadas,
beijo, abraço, vontade de ficar junto, né? Vontade de permanecer junto. Então, é possível sim, né? Reerguer um relacionamento. Eu te falei aqui, se tu não assistiu essa live, assiste toda ela. Tu vai entender que existem muitos pontos ali, que tu precisa passar, muitas etapas, né? Que tu precisa passar para entender por que isso aconteceu. Porque o entendimento é importante para reerguer o casamento. Não basta simplesmente eu falar, eu perdoo, vou perdoar e vou seguir em frente. Não vai funcionar. Eu te digo, isso eu te garanto, não vai funcionar. Tu não vai conseguir elaborar isso dentro de ti, tu não tá perdoando de verdade, de fato, e esse assunto vai vir à tona todos os dias, tu vai dormir pensando nele, tu vai acordar pensando nele, tu não vai voltar mais a confiar, porque a confiança desse casal que quer reerguer o casamento, ela precisa ser reconstruída. Essa confiança precisa ser reconstruída, elaborada, né? Para que vocês se fortaleçam enquanto casal. Não vai daí ele se atrasar, chegar mais tarde, tu achar que já tá acontecendo uma traição. Não. Né? Tu tem que viver em paz, com tranquilidade. Voltar a confiar é um ponto fundamental. Tá bom, gente? Agradeço, então, todos vocês que estiveram aqui comigo. E sexta-feira, às 20 horas, não vai ter atraso, tá? Live Tira Dúvidas, já vem com a tua melhor pergunta. Eu já vou deixar uma caixinha aqui no próximos stories. Já vem com a tua melhor pergunta, que nós vamos fazer uma live de perguntas e respostas, uma tira dúvidas sobre o tema traição. Pode trazer teu caso que eu vou te ajudar também, tá bom? Beijo no coração de vocês.